para bendizermos vosso santo nome. Purificai os nossos pensamentos vãos, purificai o nosso coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o nosso entendimento, inflamai nossa vontade, para que possamos rezar digna, atenta e devotamente este ofício, e mereçamos ser atendidos na presença de vossa divina majestade, por Cristo nosso Senhor. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Deus, quem mostrais os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor.
nosso terceiro dia do centenário, vamos pedir ao bom Jesus que possa vir ao nosso encontro, abrandar os nossos corações, aliviar as nossas tristezas, preocupações e aflições. Meu Senhor Jesus Cristo, que sangue gravado na cruz, dando-vos compadecestes de vossa aflita mãe, e a recomendastes ao discípulo amado, concedei-nos a ternura de coração, que tenhamos verdadeira compaixão de suas lágrimas, e choremos dignamente o mundo que por nós padeceu. Isto vos pedimos, ó Senhor, pelo amor da mesma Senhora e vossa Mãe, que convosco vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Quando eu rezava a novena lá, eu brincava com a comunidade. A graça que eu peço a São João Bosco é um dia eu voltar para cá. Mas não pensava que seria tão rápido. Não imaginava. Mas que bom. É um lugar que eu penso que eu poderei fazer um bem grande também, como fiz aqui no tempo que estive com vocês. E pelo menos aquele sentimento que estava de não ter concluído lá o que eu precisava, por estar na época num ambiente ruim, penso que agora poderei dar encaminhamentos lá também de muitas coisas. A paróquia de lá é mais ou menos quase igual aqui, da quantidade de capelas. São 11 com a matriz. E estou indo também com o vigário, o Padre Robertson, é da turma do Padre Anderson da Fonseca, né, recém-ordenado também. É um jovem também de muita fé, de muita oração, com muita vontade também de trabalhar. Penso que nós vamos poder fazer um bem muito grande para aquela terra. O bispo, quando me pediu, ele disse assim: eu preciso de padres em Nova Serrana que têm vontade de trabalhar. Então, se ele enxergou isso na gente, que bom, né? Essa força de vontade, este desejo. Mas não vai faltar oportunidades para a gente brincar, não, né? Itapecerica celebra a festa de 1º de janeiro a 31 de dezembro, né? Então eu ainda penso que vou voltar muitas vezes este ano. Só se vocês não convidarem nas festas dos padroeiros de vocês. Se não convidarem, eu não venho de inprometido. Mas se convidarem, eu venho com o maior prazer. Papai e mamãe vieram também hoje, estão aí no meio da igreja de Santo Antônio e São Francisco. Eles vão me defender se vocês forem brigar comigo, viu? Por isso que eu trouxe eles, para não ter perigo de vocês me baterem. A providência de Deus quis que neste dia em que nós celebramos a solenidade de São José, nós pudéssemos celebrar também nesta terceira dor a perda de Jesus no templo. A liturgia de hoje tem a opção de 2 evangelhos. O primeiro é a respeito de quando José decidiu abandonar Maria em segredo. E o segundo evangelho é a cena que nós estamos contemplando hoje. E para recordar a cada um de vocês um pouquinho daquilo que este evangelho nos diz, primeiro nos apresenta a fé de São José e de Nossa Senhora em cumprir tudo aquilo que era lei, tudo aquilo que era mandamento. Quem rezou a missa comigo nestes últimos domingos, eu dizia que a lei era para nós termos liberdade. E nesta liberdade, José e Maria vão ao templo para poder celebrar a Páscoa. A Páscoa dos judeus comemorava a libertação da escravidão do Egito. Jesus, na época, estava com 12 anos. Após fazerem os serviços, as orações, os sacrifícios no templo, eles retornam para a sua terra. E era costume naquele tempo voltarem em grupos. Um grupo de mulheres, um grupo de homens,
Por isso que o Evangelho fala que eles caminharam durante um dia. E sossegados, sem preocupação. Por quê? Maria pensava que Jesus estava com José, e José pensava que Jesus estava com Maria. Então estavam voltando tranquilos. Quando as duas caravanas se encontraram, o susto. Jesus não está com você? Não, eu pensei que estava contigo. Voltam mais um dia até chegar a Jerusalém, e mais um dia procurando Jesus. E vão encontrar Jesus no templo, escutando e perguntando aos mestres da lei. Angustiada, Nossa Senhora vai questionar a Jesus: por que você fez isso conosco? E Jesus vai responder que deveria estar na casa do Pai. E por fim o Evangelho termina dizendo: Jesus era obediente aos seus pais. Nós que estamos rezando as dores dia a dia, não sei se vocês repararam, a primeira dor, quem provocou foi Simeão. A segunda dor foi por causa de Herodes. Nessas duas dores, Maria sofre calada. Na primeira, no seu coração medita, a espada de dor que há de traspassar a sua alma. Na segunda, vai fugindo para o Egito para preservar a vida de Jesus. Agora, a terceira, quem provoca a dor em Maria é o próprio Filho, é Jesus. Maria não aguenta. Se naquelas duas ela fica em silêncio, meditando, refletindo, ela dá o seu grito de dor em ter perdido o Salvador, em ter perdido o Filho querido. Vocês, pais e mães, já devem ter perdido filhos de vocês alguma vez. Não? Não é possível. Eu que eu me lembro, eu me recordo de duas coisas, duas situações lá de casa. Uma eu trazei para chegar na escola, foi o que eu me lembro. A outra foi com as vizinhas lá, que a gente foi andar para outras bandas lá no bairro ao lado. Mãe, foi uma preocupação, coitada. Mas de fato, o fruto querido perdido. Vemos uma família que é temente a Deus, uma família de fé, coisa hoje que tem hora que está difícil da gente ver. Famílias que têm fé, não são todas as famílias que trazem os filhos para poder rezar, para poder celebrar a missa, para poder aproximá-las de Deus. Não são todas famílias mais que fazem isso. E o que penso que é um absurdo é quando chega lá na catequese para começar a se aprofundar na fé, nem em nome do Pai a criança sabe fazer. Eu penso que é uma coisa muito triste. O pai e a mãe não ensinar nada de religião, nada de fé. Até me questiono, será que esse pai e a mãe tem fé também? Eu acho que não, porque se tivesse, deveria ser uma preocupação primordial. Educar a criança, o filho, a filha, na fé. Quando chega no templo, a família sagrada, contemplamos os anjos que se silenciam, pois Deus está presente. E as várias outras pessoas que ali chegavam e saíam para poder celebrar a Páscoa, e penso ainda que muitos destes, pedindo com fé: Senhor, manda para nós o Messias, manda para nós o Salvador. Mal esperavam que o Salvador às vezes estava ali, do seu lado, pertinho. Por isso que os anjos se calam para contemplar aquela cena aonde o Filho louva o Pai, louva a Deus. E nesta cena
o amor de Deus se torna maior, se torna abundante. E somente aqueles que estão sensíveis e abertos à graça de Deus é capaz de perceber o Senhor, de perceber a intervenção de Deus semelhante. Sentem muitas famílias, muitas mães, muitos pais com os seus filhos, destes afastando-se da casa, afastando-se da igreja, afastando-se do bom caminho, coisas que espero que todos, mas eu tenho certeza que não é, mas muitos, incentivaram os seus filhos a buscarem o bem, a buscar a justiça. Mas por fatalidades, buscaram as drogas, buscaram os crimes, roubos, assaltos, assassinatos, prostituição, tudo que tem de ruim aí neste mundo. E pode até ser que alguns de vocês façam isso em casa, com o seu filho, com sua filha, ou ampliando mais um pouquinho, com algum sobrinho, algum irmão, algum parente, algum familiar. São muitas famílias que estão sofrendo por estas, com perdão da palavra, mas com essas desgraças, que ferem, que machucam e que tiram a paz. Mas penso que é bem pior se estes jovens se perderam porque vocês, pais, não foram capazes de apresentar para os seus filhos o bom caminho, não foram capazes de apresentar a Deus. Esses dias eu fui questionado quando celebrava o batismo dentro da missa. Na verdade foi para terceiros, né? Que as pessoas aqui, a maioria não tem coragem de falar a origem do problema não, né? Infelizmente. Pouparia muitos problemas. Mas a pessoa falou com uma outra e esta outra foi comentar comigo. E disse assim: o padre não precisava ter falado daquele jeito não. O que o padre falou? Lá no batizado com os pais e os padrinhos. Olha, se vocês apresentarem Deus para os filhos de vocês, o risco deles se perderem no mundo é menor. Foi só isso que eu disse. E foi suficiente para deixar duas pessoas perturbadas. Vocês desconfiam por quê? Não é possível. Penso eu que é porque não apresentou o bom caminho, não apresentou Deus para eles. Se lá naquele tempo não houve alguém que pudesse puxar a orelha para se atentar a isso, hoje eu não quero descuidar. Eu fico até meio repetitivo nos batizados, porque praticamente em todos eu falo isso. Se nós apresentamos Deus para as nossas crianças, os nossos jovens, dificilmente nós vamos buscá-los na rua por causa das drogas ou na prisão por causa de algum mal que eles tenham feito. Agora há outros também que perdem os seus filhos pela morte, a violência, a doença, a maldade das pessoas. Pode ser que até alguns de vocês também, pais, passaram por isso, em perder o filho nestas situações, ou algum outro parente próximo. São vidas que são massacradas perversamente, seja pelo egoísmo, seja pela maldade e pela perversidade. E muitos destes o filho se torna irreconhecível. Talvez todos os pais devem assustar com os filhos quando eram bebês, criancinhas, e depois que eles ficam maiorzinhos. Acho que todos os pais assustam de como era e de como está agora. Maria,
diante desta angústia profundíssima, penso eu, deve até ter se colocado querido morrer, se com isso o seu filho pudesse ser encontrado vivo e estar bem. Eu tenho certeza, se não todos, a maioria de vocês, pais e mães, se preciso fosse, dariam a vida para os seus filhos para poder salvá-los. Tenho quase certeza que, se não todos, a maioria, não mediriam esforços para poder salvar os seus filhos. E não era diferente com a Virgem Maria. Também não mede esforços em querer ver o seu filho bem. Chegando em Jerusalém, após aqueles 2 dias de tormento, um dia de volta, depois do dia que passou procurando Jesus, parando todo mundo pelo caminho: olha, você encontrou meu filho? E descreve como é o rosto de Jesus, seus cabelos, seus olhos, a suavidade das suas palavras, a doçura do seu sorriso, a bondade do coração. Descreve como que é Jesus. E alguns destes até chegam a dizer: olha, eu vi esta criança com os doentes. Outros falaram: eu vi ele com os leprosos, eu vi ele com os famintos, eu vi ele lá tentando separar uma briga de umas crianças, mas agora eu não sei mais aonde ele está. Penso que isso pode ter confortado um pouquinho o coração de Nossa Senhora. Pelo menos ele está fazendo bem. Penso que seria muito bom também nós escutarmos da boca de outros que os nossos filhos estão fazendo o bem. E neste vai e vem, e nada de encontrar Jesus, como que para poder recuperar um pouco as forças, vão ao templo, vão lá para rezar, buscar força, vão também para chorar, vão para descansar, e mal esperavam de encontrar o Filho Jesus, lá junto com os mestres da lei, os doutores, os sábios, escutando, questionando, uma mistura de dor e alegria. Dor porque se afastou da família, mas alegria porque o encontrou bem, encontrou vivo, com saúde. Acho que penso eu que a providência de Deus também quis que hoje eu pudesse estar fazendo essa reflexão com vocês, a perda de Jesus e a minha perda também. Nova Serrana, como disse há pouco, tinha me perdido. Quando saí de lá, quase que corrido, pela situação que estava. Mas quantos que ficaram assim, chateados, abatidos? Mas agora vocês podem ter certeza, a festa que eles já estão fazendo e esperando lá para poder chegar lá. E isso consola um pouquinho o meu coração. Mas por outro lado, como disse há pouco, vocês me perdem. Por um tempo não vão me encontrar, a menos, como disse, quando me convidar para as festas, ou se forem me visitar lá em Nova Serrana, ficarei muito feliz se forem lá, porque não sei se vocês repararam, esses 3 anos, os que vieram aqui de Nova Serrana é porque tinha família. Não veio uma pessoa por exclusividade por minha causa, lá de Nova Serrana, de outros lugares vieram, lá da paróquia onde eu estava. Então façam diferente, viu? Se não tem parentes lá em Nova Serrana, vão lá me visitar,
meus irmãos, minhas irmãs, nós deveríamos também ter este medo de perdermos Deus, de perdermos a amizade dele. Padre, eu acho que ele é muito polêmico. Eu fui questionado também por outra coisa que eu vou falar agora. Um jovem me questionou na missa de Natal, que eu disse assim na homilia: o inferno, mais do que o fogo, mais do que os diabinhos espertando a gente, mais do que sofrendo muitos tormentos, é estarmos distantes de Deus. E eu reafirmo esta frase novamente, consciente do que eu estou falando. Não que o inferno não exista, mas que a pior coisa é perdermos a amizade de Deus, é nós estarmos distantes dele. É pior do que qualquer dor, do que qualquer sofrimento. E às vezes é até estranho ou engraçado como que algumas pessoas não sentem falta de Deus, não celebram a missa, não rezam em casa, não rezam em família, às vezes nem caridade também faz. Deus parece que é algo que não faz sentido na vida dessas pessoas. Mas acaba que uma parte destas acabam entrando numa crise. Mas qual que é o sentido da vida? Qual a razão de viver? De fazermos o bem? E diante de tudo isso, é claro que, mesmo nós tendo fé, nas provações da vida a gente pode fraquejar também, até cair numa depressão, mas a fé, se perseveramos confiantes, nos tira de muitos sufocos. E Maria, a partir desta perda, se redobra de atenção para que não perca o seu filho, para não perder o seu filho novamente. E é esta mesma atenção, pais e mães, que vocês devem ter para com os filhos de vocês. Redobrem a atenção para que eles não percam da vista de vocês e principalmente não se percam no mundo, se desviando pelo mau caminho. Tenham medo também de que estes filhos percam a amizade de Deus. Até onde for possível, incentive a fé, ajude-os a buscar a Deus. Mas isso precisa aqui, desde criança, desde pequenininho. Porque se for levar aqui, vocês não vão dar. E às vezes vão ficar questionando: oh meu Deus, por que meu filho está desse jeito? Mas às vezes descuidou quando ele era assim, quando era pequeno, quando era criança. Meus irmãos e minhas irmãs, nós perdemos a amizade de Deus quando nós deixamos de confessar os nossos pecados, quando omitimos alguma falta grave, quando nós não buscamos de modo algum a confissão por acharmos que já somos perfeitos. Perdemos também a amizade de Deus por não fazermos penitência, por deixar a vida me levar. Perdemos a amizade de Deus quando nós não nos convertemos, quando nós não mudamos a nossa vida, o nosso jeito de ser, naquilo que nós percebemos que não está bem. Não é só o outro que a gente perde, não. Eu também posso me perder. Eu também posso me distanciar de Deus. E se nós nos encontrarmos nessas situações de perca, aprendamos, como um filho mais jovem,
lá da parábola do filho pródigo, aonde, ao tomar consciência do seu pecado, busca o perdão, busca a Deus. Se estivermos nos perdendo, meus irmãos, procuremos Deus, procuremos Jesus, que seja no silêncio do nosso coração, que seja também nos pobres, nos doentes, nos humildes, na confissão, no sacrário e principalmente, assim como Maria e José procuraram encontrar na igreja ou no templo.
sua intercessão, sejamos livres dos perigos que nos ameaçam. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. A proteção do Senhor permaneça sempre conosco.
nos deixastes o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Convido a cada um para amanhã retornarmos a esta nossa igreja de Santo Antônio e São Francisco para rezarmos a quarta dor da Virgem Maria, nos colocar aos seus pés, ao contemplar o seu sofrimento, rezando também o nosso. É você que reza de casa, faça o esforço de se fazer presente aqui na nossa igreja, de viver este momento belíssimo de oração, de pregação, de louvor, de adoração.